Estamos de volta com o Direto do Plenário, já indo direto às imagens do Plenário do Supremo para a segunda parte da sessão desta quarta-feira. E conforme combinado, Presidente Dias Toffoli. Da relatoria do ministro Marco Aurélio, sendo procedente de São Paulo, o recurso extraordinário 591.340, sendo recorrente Polo Industrial Positivo e Empreendimentos Limitados, recorrido União, interessado Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, interessado também Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para fins industriais petroquímicas e de resinas sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias Dávila, Simpec. Estão inscritos para falar pela recorrente o Dr. Robson Maia Lins, pela recorrida Dr. Clóvis Monteiro, Procurador da Fazenda Nacional, pelo interessado Simpec, Dr. Everton Azevedo Mineiro, e pela CNC, doutora Gláucia Maria Lauleta Francino. Diante do horário que se encontra a sessão, faremos então a leitura do relatório, as sustentações orais e depois vamos suspender o segmento do julgamento para o voto oportunamente. Eu passo a palavra então ao relator para o seu relatório. Presidente, vou resumir porque em tese teremos Ministro Marco Aurélio à direita. Adoto como relatório as informações prestadas pelo então assessor Dr. Pedro Júlio Salles de Araújo. O Regional Federal da Terceira Região negou a acolhida a pedido formulado em apelação, assentando não ter implicado ofensa à Constituição Federal os artigos 42 e 58 da Lei 8.981 de 95, bem como o 15 e o 16 da Lei 9.065 de 95, no que limitaram essa questão em 30% para cada ano base o direito do contribuinte e também... Em julgamento, RS 591340, Polo Industrial Positivo e Empreendimentos LTDA contra a União. Prossigo dizendo que o tribunal entendeu ausente violação do conceito constitucional de lucro, tendo em vista a não extinção da dedução dos prejuízos da base de cálculo dos tributos. Afirmou necessário que a possibilidade de compensação esteja prevista em lei específica, apontando o histórico legislativo. Consignou encontrar-se a definição de lucro atrelada a um período de apuração, de maneira que a utilização de prejuízos anteriores para a redução da base de cálculo configuraria benefício fiscal. Afirmou inexistir confisco tributário ou ofensa ao princípio da capacidade contributiva. Transcrevo, presidente, a ementa do acórdão prolatado. No extraordinário, articula-se com afronta aos artigos 145, parágrafo 1º, 148, 150, inciso 4, 153, inciso 3 e 195, inciso 1, a linha C do diploma maior. Aduz-se haverem as limitações impostas pelas leis referidas configurado tributação sobre o patrimônio ou capital das empresas, não sobre lucro ou renda, alterando-se os conceitos delineados pelo direito comercial e pela Constituição Federal. Discorre-se que foi instituído verdadeiro empréstimo compulsório, pois o contribuinte, o devedor do imposto, desembolsa antecipadamente os tributos para posteriormente recuperá-los, com a compensação da base de cálculo negativa não utilizada. Sustentou-se a repercussão geral que foi admitida pelo tribunal. A União encontra razões, defende o acerto, né, do pronunciamento do colegiado de origem. Foi admitido o extraordinário,
Houve a definição, como já adiantei, da repercussão geral, da definição da repercussão. A Procuradoria opina pela negativa de seguimento ao extraordinário, opinou ante pronunciamento do plenário. E, num primeiro passo, neguei seguimento. Houve a protocolação de agravo e acionei a possibilidade de retratação e dei sequência ao extraordinário, porque constatei que as duas causas de pedir constantes das razões do extraordinário não foram abordadas no precedente, que seria o obstáculo à sequência do extraordinário ao relatório, presidente. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Falará pelo recorrente o doutor Robson Maia Lins. Pode se dirigir à tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor relator, ministro Marco Aurélio, quero cumprimentar todos os ministros, seguindo aqui o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Fachin, o ministro Barroso, a ministra Rosa Weber, o ministro Fux, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Lewandowski, o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio já foi cumprimentado. Quero cumprimentar a Procuradoria. O advogado está em pé na tribuna, de frente para os ministros, ao centro do plenário. Procuradoria-Geral, doutor Luciano Maris Maia, cumprimentar os advogados, a Procuradoria da Fazenda Nacional e dizer que este caso é submetido a julgamento agora no tema 117 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, essencialmente porque, naquele caso, e o ministro Marco Aurélio já apontou no seu relatório, no julgamento anterior, no recurso 344.994, cujo início de julgamento data de 11/11/2004 e o término em 25/3/2009, o ministro Marco Aurélio, naquela oportunidade, como relator, votou pela inconstitucionalidade da trava geral de 30%. Abriu divergência, àquela época, o ministro Eros Grau, fundamentalmente examinando 3 ou 4 argumentos. Um deles era o aproveitamento do prejuízo fiscal como benefício fiscal, mas vale dizer, e aqui é um adendo importantíssimo, o ministro Eros Grau abriu essa divergência, entendendo, e está expresso no voto dele, partindo do pressuposto da continuidade da pessoa jurídica. Assim está expresso no voto do ministro Eros Grau. E o ministro, portanto, foi o relator, o ministro Eros Grau. Naquela oportunidade... Foi o redator. O relator, o ministro Marco Aurélio. Naquela oportunidade... Intervenção do ministro Marco Aurélio. Os argumentos foram examinados. Anterioridade, havia uma discussão, a medida provisória de 94, a lei de 95, se era aplicado aos prejuízos formados no ano de 1994. Foi examinado a questão como antecipação de tributo, como aproveitamento de prejuízo fiscal, como inexistência de direito subjetivo, como irretroatividade, direito adquirido e resultado negativo e conceito de renda. Foram esses argumentos que foram postos naquela oportunidade e que foram vencidos aqui pelo voto divergente do ministro Eros Grau. Acontece que todo o pano de fundo daquele julgamento pressupunha e pressupõe a continuidade da pessoa jurídica. Como é que foi discutida aquela questão naquele momento? Pessoa jurídica tem um investimento de R$100, por exemplo, faz um investimento de R$100. Ela compra um determinado bem, depois aporta mais 100, mais 50, mais 100, ele está formando o seu patrimônio para prestar serviço, vender mercadoria, industrializar produtos e assim por diante. Quando ele aufere as receitas, né, ele faz o encontro de conta, gastei 100 aqui, mais 50 ali, vou abater isso aqui como custo. Se eu auferir 200, por exemplo, de receita, fazendo as deduções devidas, eu tenho que pagar imposto de renda sobre 50. Né? O que é que disse naquela época a Fazenda Nacional e que foi incorporada ao voto do eminente ministro Eros Grau? Não, aqui existe uma legislação agora, existe uma lei de uma medida provisória de 2004,
de 94 com a lei convertida em 95, que só permite desses R$150 que eu investi para gerar o lucro no ano seguinte, no outro ano, só permite que eu abata 30%. Vou dar o exemplo, senhor Procurador-Geral da República, doutor Luciano Maia. Você, na pessoa física, compra uma casa. Você quer fazer um locar do lado, quer fazer uma benfeitoria, compra por 100. Gasta mais 50 para fazer as benfeitorias, tem mais um parente que quer morar. Muito bem, no ano seguinte você vende por 200. O seu imposto, o seu lucro foi R$50, 100 investido no bem, mais 100 nas benfeitorias, mais os 50, e aí você tem a diferença entre o custo de aquisição e as despesas, e esse lucro que será submetido à tributação. O que a Fazenda quer, e pretende neste caso, é que os 150 não seja aproveitado como prejuízo, como investimento. Ela diz o seguinte, só 30% pode ser aproveitado. Então, dos 150 que eu gastei, eu tenho R$30 dos 100, mais 15 dos 50. Então, R$45 apenas eu vou abater no exercício seguinte, e não os 150 que eu gastei no exercício anterior. Eu vou abater só os R$45. Se eu tiver lucro no outro ano, aí eu abato mais 30%. Se eu tiver lucro em outro ano, eu vou abatendo 30%, até zerar esse prejuízo fiscal. Evidentemente que Vossas Excelências vão dizer, bom, então isso pressupõe que a empresa sobreviva, que a empresa tenha mais de um ano de vida. Esse era o pressuposto daquela discussão, né? Não foi aberta nenhuma discussão falando se a empresa tiver que extinguir, por exemplo, se a empresa quebrar, se a empresa, eu conversava com um colega aqui, vizinho, que trabalha, um advogado, um eminente advogado, doutor Igor, dizia, bom, e aquelas empresas concessionárias que têm prazo, sociedade de propósito específico, 5 anos para operar uma rodovia. Então ela vai estar terminando o contrato dela, cheia de prejuízo acumulado, ela não pode acumular porque ela vai extinguir no ano seguinte e não teve lucro. E aí, como é que fica essa situação? Eu vou tributar, se eu oferecer toda essa, não puder abater o prejuízo fiscal, eu vou tributar o patrimônio dessa pessoa jurídica. E, portanto, o imposto de renda, e é neste ponto que nós alegamos como primeiro requisito para a admissibilidade e provimento do recurso extraordinário, o ferimento ao conceito constitucional de renda. Esse dispositivo, esse conceito constitucional de renda, e o ministro Marco Aurélio cita no seu voto um recurso extraordinário 71.758 de relatoria do ministro Luiz Gallotti e um outro de autoria do ministro Carlos Veloso, 117.887, onde ele diz o seguinte: por maior que sejam as divergências doutrinárias sobre o conceito de renda, há um elemento na sua composição de que todos estão de acordo, a ideia de ganho, de acréscimo patrimonial. Você pode divergir do momento da formação desse acréscimo patrimonial, você pode divergir da composição desse acréscimo patrimonial, mas essa ideia é uníssona em todos os doutrinadores, e o Supremo, há mais de 30 anos, vem se debruçando sobre esta matéria. Pois bem, vem agora, e aí entra a parte em que o ministro Marco Aurélio disse, bom, eu vou seguir a jurisprudência, já mandou indeferir o recurso, nós protocolamos o agravo regimental, o ministro reconsiderou e disse, realmente, a capacidade contributiva, o conceito de renda, não só na trava em sentido geral, mas na trava também em outros momentos, quando há extinção da pessoa jurídica. O conceito de capacidade contributiva, o conceito de renda, o conceito de não confisco, que está no 150, inciso 4º, se eu admitir a trava, a constitucionalidade da trava dessa forma ampla e restrita, eu estou ferindo estes 4 dispositivos. E são esses 4 dispositivos que não foram analisados naquela época, com a advertência expressa na página 4 do voto do ministro Marco Aurélio, dizendo que essas questões não seriam submetidas, seja porque não foram pré-questionadas, não estava no recurso, no acórdão da 4ª região, era um recurso do Paraná, seja porque também o processo não teve repercussão geral na época. Esse processo começou a ser julgado em 2004, terminou em 2009. A interposição dele foi antes da emenda 45, então ele não estava submetido ao rito da repercussão geral e, portanto, este sim está submetido. Então, Excelências, e já me encaminhando para o final,
a noção de acréscimo patrimonial, não só de forma geral, mas principalmente os amigos Cury vão falar aqui, né? Quando há extinção, seja por circunstância fática, por exemplo, Minas, os desastres, né? As concessionárias que têm prazo de validade, às vezes tem um contrato só, uma rodovia, ela está acabando com prejuízo fiscal. Você vai tributar o patrimônio dela, as arrecadações, os tributos que elas anteciparam durante os exercícios, eles não podem ser abatidos, é só os 30%? É isso mesmo que nós estamos decidindo, né? Esse ponto parece fundamental, mas há um outro. Pode ser que Vossas Excelências digam, olha, isso já foi absolvido pelo sistema. Não foi. Eu trago aqui exatamente o contrário. O sistema não vem aceitando o sistema infraconstitucional. Veja que eu não quero definir a Constituição pela norma infraconstitucional, mas eu estou dizendo como é que o sistema caminha. E trago aqui o artigo 165 da Constituição, inciso 6º, combinado com o artigo 5º, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que todos os benefícios de natureza financeira, tributária, creditícia, figurem no demonstrativo de gastos tributários da União. Essas compensações, ministro Marco Aurélio, não estão em nenhum momento figuradas no demonstrativo da União como sendo um benefício fiscal. Se tivesse prevalecido esse entendimento lá de 2009, das duas uma, ou se fez um grande equívoco aqui, ou as autoridades estão praticando crime de responsabilidade ao não colocar essa proibição, essa trava de 30% como incentivo e benefício fiscal e, portanto, isso puxado ontem da União, isso não está constando como benefício fiscal. Vou além, eu vou à lei das sociedades por ações, né? Lá no artigo 189, está expresso que, enquanto a sociedade, a pessoa jurídica, não compensar todos os prejuízos fiscais, ela está proibida, artigo 189, está proibida de distribuir lucros. Ela não pode distribuir lucros para os seus acionistas. Está lá desde 1976, não é nenhuma emenda à lei das SAs, está expresso. Então, o sistema infraconstitucional, não quero interpretar a Constituição com a lente, mas eu tenho que mostrar que o sistema positivado caminha para esse aproveitamento fiscal de forma irrestrita. Então, nesse dispositivo se consagra expressamente essa possibilidade. Tem mais. Exposição de motivo da medida provisória, da medida provisória 900 e, na exposição de motivos, se diz expressamente que não é um benefício fiscal, é um direito do contribuinte. Deixa eu só pegar aqui o número da medida provisória, que está no finalzinho da sustentação oral. Medida provisória 651 de 2014, convertida na Lei 13.043 de 2014. A União reconhece no item 57 que a compensação de prejuízo fiscal é um direito do contribuinte, autorizando a sua utilização, inclusive para fins de quitação de impostos. Abro aspas para citar o item 57 dessa medida provisória que está na exposição de motivo. Veja como nem a União consegue enquadrar em termos financeiros e em termos contábeis, contabilidade pública, o prejuízo, a proibição do aproveitamento de 30% como prejuízo fiscal. Abro aspas. A urgência e a relevância da edição desta medida provisória surge a partir da necessidade de se resolver o problema recorrente da dificuldade de utilização de créditos frente à existência de débitos e seus efeitos sobre as finanças das empresas brasileiras em meio ao atual contexto econômico. É aqui, nesse item 57, que a União reconhece que vai criar mecanismo para garantir o aproveitamento desse direito de crédito nas hipóteses de parcelamentos tributários e assim por diante. Então, veja só que eu estou falando de uma empresa, e aqui já encerro, né, já caminho para o encerramento, estou falando de uma empresa que tem continuidade, que tem vida, que tem periodicidade há mais do que um ano. Imagine quando a empresa encerra.
Imagine quando a empresa tem contrato fixo, tem tempo certo para se encerrar, como é o caso de concessionária de serviços públicos. Vai ter que tributar o patrimônio, não vai poder, no último exercício, aproveitar todo o prejuízo fiscal, vai ter que se submeter à trava de 30%. Isso é uma tributação sobre o patrimônio e, evidentemente, se eu quiser encaixar como um tributo, eu encaixo como um empréstimo compulsório, inconstitucional, evidentemente. Então, é essa a sustentação, pedindo o provimento, portanto, do recurso extraordinário, para declarar inconstitucional a trava de 30% com base nesses 3 fundamentos: ferimento do conceito de renda, capacidade contributiva e não confisco. E se assim não entender o tribunal, que, pelo menos em relação às empresas que têm extinção, que são extintas por circunstância de direito ou por circunstância de fato, que se permita o aproveitamento integral desses prejuízos fiscais. É a sustentação oral, Excelência. Agradeço ao Ministro Dias Toffoli. Maia Lins. E agora, pela recorrida, falará o Dr. Clóvis Monteiro, procurador da Fazenda Nacional. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator. O procurador ocupa a tribuna ao centro do plenário, de frente para os ministros. Senhor vice-procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados e servidores, muito boa tarde. Antes de tudo, eu queria registrar a alegria e a honra que é fazer a minha estreia aqui nesta tribuna do Supremo para defender uma legislação tão relevante para as finanças públicas do país. A Procuradoria da Fazenda me deu a oportunidade de estar aqui defendendo uma norma que segue um padrão adotado por outros países e uma norma que garante à União uma maior previsibilidade no fluxo de entradas tributárias. Trata-se da constitucionalidade da limitação de 30% à dedução de prejuízos fiscais do lucro líquido apurado em cada ano base. A Fazenda Nacional tinha preparado uma exposição mais sucinta do tema, mas, em decorrência da defesa do recorrente e do ingresso de 3 amici curiae, no caso, nos move a necessidade de uma argumentação alongada. De toda sorte, eu em 3 partes, para não cansar vossas excelências, e vou tentar ser breve. Bom, a primeira parte, eu queria dizer que esta matéria não é nova. Como o advogado que me antecedeu já falou, e também constava no relatório do ministro relator, Clóvis Monteiro faz a sustentação oral. Exata questão no recurso extraordinário número 344.994, isso em agosto de 2009. O curioso... Em julgamento, RS 591340, Polo Industrial Positivo e Empreendimentos LTDA contra a União. Neste RE 344994. Um ano depois, o caso foi concluído e, por 9 votos a 1, foi declarada a constitucionalidade da limitação de 30% à compensação de prejuízos fiscais. Inclusive, em dezembro de 2013, o eminente relator chegou a negar provimento a esse recurso extraordinário, apontando que a jurisprudência estava pacificada, mas, diante de um agravo regimental, ele reconsiderou e acatou a alegação de que, neste caso de hoje, a causa de pedir seria um pouco mais ampla, já que ela agregaria um viés principiológico que não foi enfrentado no RE 344994. Qual seja, seria a violação aos princípios da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da isonomia. Ministro Marco Aurélio, a Fazenda Nacional reconhece a atenção e o cuidado de Vossa Excelência com o jurisdicionado. Contudo, com a máxima vênia, não podemos concordar que aqui a causa de pedir é mais ampla. Explico. A menção a esses princípios, capacidade contributiva, vedação ao confisco, ela é intrinsecamente ligada ao conceito constitucional de renda. E foi sobre esse viés que foi decidido o RE 344994. Dizendo de outro modo, quando o tribunal, quando este plenário aduziu que havia renda tributável, mesmo diante dessa limitação de compensação, ele estava intrinsecamente, implicitamente, também dizendo que havia capacidade contributiva e que não era um caso de confisco. No mundo prático, não há como haver uma violação em separado a esses princípios. Eles são faces da mesma moeda. Portanto, entendemos que não é uma causa de pedir mais ampla. E também sobre a questão da isonomia. Não há violação ao princípio da isonomia se adotado esse conceito constitucional de renda que foi exarado no RE 344994, que é um conceito segundo o qual o lucro
ele depende de um período de apuração. Se de 1º de janeiro de um ano a 31 de dezembro a empresa experimentou lucro, ela tem renda tributável. E se essa empresa teve prejuízo em anos anteriores, ela tem a possibilidade de compensar até 30% em cada ano base. Não há aqui um tratamento desigual e, portanto, não há uma violação ao princípio da isonomia. Pois bem, Excelência, chego agora ao segundo ponto dessa exposição, para dizer que a jurisprudência merece ser reafirmada. E por quê? A tese da recorrente, ela diz que não haveria acréscimo patrimonial de uma empresa que experimentou lucro, porque esse lucro, ou uma empresa que no ano anterior teve prejuízo, no ano seguinte teve lucro. O plenário julga a constitucionalidade da limitação do decreto de compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda de pessoa jurídica da contribuição social sobre o lucro líquido. Do direito societário. O advogado que me antecedeu, inclusive, mencionou isso, está no artigo 189 da Lei das Sociedades Anônimas. Este artigo que disciplina a distribuição de dividendos, ele fala que o resultado da companhia tem que ser, do resultado da companhia tem que ser deduzidos todos os prejuízos acumulados. Então, para ela poder distribuir dividendos, todos os prejuízos que ela já teve, já apurou desde sua fundação, precisam ser deduzidos do resultado antes que ela distribua esse lucro. Isso é uma lógica do direito societário que não necessariamente precisa coincidir com o fato gerador do imposto de renda. Obviamente, a União não é acionista da empresa recorrente e não está atrás de dividendos, ela está atrás do imposto de renda, que tem legislação própria e cujo fato gerador tem um conceito de lucro que depende de um período de apuração, como já falei, que é um período anual ou até mesmo trimestral por opção do contribuinte. Não precisam coincidir esses critérios de lucro para fins de dividendos no direito societário e lucro do imposto de renda, porque, primeiramente, a Constituição não prevê nenhuma regra sobre período de apuração do imposto de renda e nem mesmo também sobre compensação de prejuízo fiscal. Isso é uma matéria que está no âmbito da legislação infraconstitucional. Pois bem, eu queria destacar também, Excelências, que essa tese do contribuinte, ela tornaria inválida também o modelo anterior de compensação de prejuízos fiscais, que era o modelo que vigorava antes de 1995, a época da legislação atual. Nesse modelo anterior, havia uma limitação temporal, não era quantitativa, era temporal, concernente a 4 exercícios financeiros. O prejuízo fiscal poderia ser aproveitado de uma vez só, mas no limite de 4 exercícios. Se passassem 4 exercícios sem a possibilidade de utilização desse prejuízo, ele estaria perdido. Então, não é difícil imaginar, também naquele modelo, que uma empresa que tivesse mais do que 4 períodos de prejuízo, o primeiro período estaria perdido. Então, uma quantidade de prejuízo fiscal perderia a sua compensabilidade. E aí estaria também de forma discernente da legislação societária que manda deduzir todos os prejuízos acumulados. Só que, Excelências, esse modelo anterior de limitação temporal, ele vigorava desde a década de 1940. E foi até 1995, nunca foi alegada a inconstitucionalidade disso, né? E por essa lógica deveria ter sido. Só que não. E, ademais, Excelências, eu queria destacar um ponto, que é o fato dessa limitação quantitativa refletir uma prática internacional. Observamos isso em vários países que também impõem um limite quantitativo à compensação de prejuízos fiscais. Para ficar em alguns exemplos aqui, eu vou citar Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Portugal, e vários outros, inclusive. É certo que o percentual que pode ser deduzido varia. Não são 30% como o Brasil, mas o meu ponto aqui a defender é que é um modelo de legislação adotado em diversos lugares, né? Por quê? Como eu falei no início da sustentação, é um modelo que garante ao governo um melhor planejamento orçamentário, uma confiança no fluxo de entradas tributárias. É uma legislação que é muito boa para as finanças públicas, como adiantei. E, por esses motivos, não é recomendável uma guinada jurisprudencial deste plenário. Até porque, antes de 2009, quando houve aquele RE 344994,
essa já era a jurisprudência do CARF e do STJ. É, como eu disse, uma norma de 1995, que está em pleno vigor até hoje. Agora, excelências, eu chego ao terceiro e último ponto dessa sustentação oral. Eu vou comentar a hipótese da extinção da pessoa jurídica, como foi aqui abordado. O plenário julga constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda de pessoa jurídica da contribuição social sobre o lucro líquido. Não foi incorporada. E esse argumento ele surgiu aqui no Supremo só, depois que foi afetada a repercussão geral. Inclusive, ele foi levantado primeiro pelos amici curiae, que ingressaram no feito. De modo que isso representa uma grave violação ao contraditório. Não há evidente pré-questionamento nessa matéria nos tribunais inferiores. Isso não foi enfrentado. Isso não é o caso dos autos. Isso, na verdade, é uma espécie de consulta ao Supremo sobre um caso hipotético. E, ao nosso ver, é uma violação à inércia da jurisdição. O Supremo não pode responder consultas de casos hipotéticos. Tem que julgar o caso concreto, que não é esse, não é um caso de extinção. Mas, de toda sorte, excelências, eu tenho que comentar um pouco essa questão, já que ela foi abordada e pode ser julgada, espero que não. Mas o essencial é dizer que existe um dispositivo na legislação brasileira que proíbe expressamente que a empresa incorporadora utilize os prejuízos fiscais da empresa incorporada. É o artigo 33 do Decreto-Lei 2.341 de 1987, ainda em vigor. A finalidade dessa norma é óbvia. O legislador ponderou que a incorporação de empresas deficitárias não pode servir de instrumento de planejamento tributário. Porque se fosse permitido adquirir prejuízo fiscal, empresas que estão a ponto de quebrar serviriam para empresas incorporadoras pagarem menos tributo. Isso foi uma ponderação feita pelo legislador numa norma que está em vigor atualmente. E, pelo mesmo motivo, no caso da empresa que foi extinta, a incorporada, também não deveria ser permitida a utilização integral do prejuízo fiscal no ano em que ela é extinta. Porque, eu vou aqui usar as palavras da ministra Ellen Grace no julgamento anterior, empresas deficitárias, aqui, abro aspas, não têm direito a crédito oponível à fazenda pública. Disse a ministra, lucro e prejuízo são contingências do mundo dos negócios e não existe direito à socialização dos prejuízos como a garantia à sobrevivência de empresas ineficientes. A possibilidade de deduzir prejuízos fiscais do lucro líquido da empresa, como está assentado já na jurisprudência do Supremo, é um favor fiscal. O fato gerador do imposto de renda é apurado diante de um período e, havendo lucro nesse período, a renda é tributável. Essa norma de 95, que permitiu a dedução, é uma política pública, é uma intervenção do Estado que visa minimizar o impacto da carga tributária nessas empresas que apresentam resultados negativos. E como política pública, ela depende de lei. Como favor fiscal, ela depende de lei. E, nesse sentido, excelências, eu termino a sustentação oral. Com base nesses argumentos, a Fazenda Nacional pugna pela reafirmação da jurisprudência do Supremo, agora em repercussão geral, pela constitucionalidade da limitação à compensação de prejuízos fiscais. Obrigado. Agradeço ao Dr. Clóvis Monteiro e agora pelos interessados, Sindicato das Indústrias... Ministro Dias Toffoli. Industriais Petroquímicos e de Resina Sintética Camaçari, Candeias e Dias Dávila, falará o Dr. Everton Azevedo Mineiro. Obrigado, Excelência. Senhor Presidente, eminente relator, ministro Marco O advogado ocupa a tribuna ao centro do plenário, de frente para os ministros. Ao fundo, pessoas assistem o julgamento, sentados em poltronas. Bem, a defesa do mérito principal do RE já foi muito bem feita pelo recorrente polo industrial e muito bem combatida pelo recorrido Fazenda Nacional. Em julgamento, RE 591340, Polo Industrial Positivo e Empreendimentos LTDA contra a União.
expressamente pelo acordo recorrido, reconhecemos isso, com certeza, mas levando em conta o efeito de repercussão geral de controvérsia atribuído ao presidente GRE e a possibilidade de se interpretar de forma conforme a norma legal, entende o SIMPEC ser oportuno que se façam algumas considerações sobre como é que, afinal de contas, funciona a metodologia desse aproveitamento de prejuízos e como é que funciona na prática e no direito a questão da limitação da trava, a se saber se, de fato, é um favor, é um direito absoluto, é um dever absoluto, como é que é isso na prática e na teoria, e sua implicação no caso concreto, no que mais importa ao SIMPEC, no evento dito aqui em tribuna já pelos dois advogados que me precederam, quando há a extinção da pessoa jurídica contribuinte. Pois bem, o acordo recorrido lavrado, em que declara ser constitucional a norma legal que prevê que é adequada à limitação de trava, ele parte de um pressuposto lógico que é o mesmo em todos os julgados que vocês podem ler a respeito da matéria. Seria constitucional essa limitação, essa trava ao aproveitamento de prejuízos, na perspectiva de que, no próximo ano, a pessoa jurídica vai ter uma nova oportunidade de compensar, novo ano calendário, novo exercício, e assim sucessivamente. Como disse a Fazenda aqui da tribuna, em sua oportunidade, a legislação era outra. Previa antes aproveitamento integral, com limitação temporal. Veio a legislação, que ora se controverte, estabelece uma limitação percentual. E no mundo inteiro, já foi dito que da tribuna e vai ser repetido, não varia muito disso. Nunca é geralmente absoluto. Há sempre alguma regulação. Regulação para que efeito? Para fins de política fiscal. Então, há uma reconhecida técnica legal de arrecadação. País a país, avalie-se até que ponto que se afrouxa e que se aperta a questão da liberação de aproveitamento, mas nunca se frustra. Nunca se frustra. Tanto é assim que, lendo o acordo recorrido, objeto do RE, o que diz o acordo? Ele fala sim, fala que é constitucional. Mas ele fala que a Fazenda pode fazer o que bem entende? Absolutamente não. Em 3 passagens, o voto é pequeno, ele fala, é constitucional na perspectiva, no pressuposto lógico de que há uma limitação, mas o contribuinte pessoa jurídica pode aproveitar isso no próximo exercício e no próximo, se houver base negativa para tanto. Para que não pareça uma falha específica do SIMPEC, o que consta, e leio apenas uma linha do acordo recorrido. O conceito de lucro não foi violado, visto que os artigos tal e tal da Lei 8981 não extinguiram o instituto da dedução, mas apenas o limitaram, e agora vem a parte importante, sem prejuízo de sua efetivação em exercícios futuros. Então, a norma legal editada pelo legislador e tal como interpretada, executada pelo judiciário, leva em conta isso. Ok, eu limito, mas eu olho lá na frente, porque a empresa sobrevive, a empresa continua. Eu limito agora como poderia ampliar e reduzir, mas eu sempre miro que a empresa continua a sua atividade societária. Esse mesmo acordo recorrido deste processo aqui cita 2 acórdãos, um de STJ e um de TRF, novamente, excelências, com a mesma estrutura lógica. Isso é imprescindível para definir que, no caso concreto, ainda que em tese se venha a ratificar o entendimento da Corte de 2009, esse entendimento ratificado nunca foi absoluto. A lei existe sim, ela é aplicada sim, mas nessa perspectiva da normalidade das coisas. Como toda pessoa jurídica, ela vige por período indeterminado. O que consta desse primeiro acordo de STJ? E olha a idade dele, de 98, muito antigo. Disse o acordo adotado pelo acordo recorrido, acordo do STJ. A compensação da parcela dos prejuízos fiscais excedentes a 30% poderá ser efetuada integralmente nos anos calendários subsequentes. Ou seja, mais uma vez, reconhece-se que a trava é constitucional, que a limitação integra um poder fiscal maior, mas que isso só é feito porque o fisco, a legislação permite, o fisco executa, que essa compensação seja efetuada em anos vindouros. Terceiro e último trecho do mesmo acordo recorrido deste processo, TRF 3. A compensação permite que o prejuízo verificado em um exercício possa ser deduzido do lucro real auferido nos exercícios seguintes. Ponto. Prossegue na mesma linha.
O prejuízo fiscal é a grandeza negativa a integrar a base de cálculo do lucro real nos períodos posteriores. Em toda manifestação que eu leio, se de um lado a trava é reconhecida como constitucional, de outro tem essa lógica. Ela é constitucional, porque ela preserva de... Em julgamento, RS 591-340, Polo Industrial Positivo e Empreendimentos LTDA contra a União. Mesmo excelências no RE 344994, em que essa matéria realmente foi apreciada, em nenhum momento houve esse poder absoluto atribuído ao fisco. Foi citado aqui o voto da ministra Ellen Grace, e eu também o cito, mas para mostrar justamente esse pressuposto lógico. O que disse a ministra Ellen Grace no voto de 2009? Quando reconhecia ser constitucional a trava, reconhecia a legislação como válida e vigente e constitucional, mas em qual perspectiva lógica? O aproveitamento. Trata-se de meras deduções cuja projeção para exercícios futuros foi autorizada. Por quem? Pela lei. E autorizada nos termos da lei, que poderá naturalmente ampliar ou reduzir a proporção de seu aproveitamento. Nunca foi dito anular o aproveitamento. Foi dito ampliar, foi dito reduzir, e foi dito expressamente exercícios futuros. Então, mesmo nessa Suprema Corte, quando enfrentada a matéria, a eventual manutenção das normas necessariamente leva em conta a manutenção da pessoa jurídica, ou seja, se ela tem um limite para este exercício, ok. No seguinte, ela, se cumprir o requisito legal, pode aproveitá-lo, mas nunca anulá-lo. Não está na lei, não está em nenhum julgamento isso. E nem no acordo recorrido. E se mudássemos aqui nessa instância, seria uma reformação in pejus, porque o acordo recorrido não deu esse poder absoluto. Ele fixou o olhar lá na frente. Compense-se em outros exercícios. Além do acordo recorrido, além do Supremo Tribunal Federal, temos o STJ, que também tem julgado pela eventual manutenção dessas normas, que fazem um limite de aproveitamento do prejuízo. Qual é a perspectiva de julgamento, excelências? A mesmíssima. A mesmíssima. Leio uma linha só do STJ, julgado de 2009, da ministra Eliana Calmon, relatando. Limitada a dedução de prejuízos, não existia empecilho de que os 70% restantes, afinal só pode ir até 30%, né, fossem abatidos nos anos seguintes, até o seu limite total, sendo integral a dedução. O STJ mantém a norma, mas olhem bem o antecedente lógico, a premissa lógica que os julgadores sempre olham. Eu mantenho, porque você pode aproveitar mais adiante. Limitado, mas pode aproveitar. E a própria exposição de motivos, termina aqui o resgate histórico da minha fala, a norma, quando saiu o MP, que antecedeu a lei, veio no mesmo sentido. Quando fala exposição de motivos, a limitação de 30% garante uma parcela expressiva da arrecadação. Olha só a política fiscal em jogo, fazendo a modulação para o mais ou para o menos. Sem retirar do contribuinte o direito de compensar até integralmente, no mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o valor do resultado positivo. O legislador, MP no caso, depois transformado em lei, reconhece que essa política fiscal de trava nada mais é do que isso, técnica legal de arrecadação, que nunca foi feita para anular a compensação, mas sim para diferir no tempo aos sabores do respectivo poder competente. Por que isso é importante? Tantas ressalvas, tantas leituras prévias do acórdão. Porque há um evento da vida que a norma, de repente, não pensou expressamente, ou se pensou, nem precisava falar a respeito mesmo, que é o caso da pessoa jurídica que, ano a ano, sobrevive, mas em um ano ela é fundida, ela é cindida ou ela é incorporada. Ao contrário do que disse a Fazenda em tribuna, não está pleiteando no SIMPEC aproveitamento pela empresa incorporadora. Incorporada é uma coisa, incorporadora é outra. Para incorporadora, tem vedação legal. Não se trata disso. O que se trata é, veio a norma de 95, presumindo que todo contribuinte, pessoa jurídica, sobrevive indeterminadamente, estabelece uma trava, a empresa vai aproveitando nos limites, mas chega uma hora que ela é extinta, por incorporação, por exemplo. O que fazer se nesse ano ela tem um aproveitamento que eventualmente não basta em 30%? Pela norma, ela teria que usar o ano seguinte.
mas há um óbice material, ela não sobrevive mais um ano, ela não existe mais, não há amanhã para essa empresa. Em casos tais, entende o SIMPEC, que caberia, caso a tanto vá essa Suprema Corte, uma interpretação conforme, ok, as normas são sim constitucionais, eventualmente, estabelecem sim uma limitação de aproveitamento, mas na linha do acordo recorrido, na linha do que o Supremo decidiu no julgamento anterior de 2009, na linha de STJ, na linha da exposição de motivos, na linha da própria lógica da essência do sistema, porque, como dito aqui em termos de direito comparado, nenhum país frustra o aproveitamento, os países diluem, temporalmente ou percentualmente, mas nunca frustram. Então, por isso, arcabouço integral, fático ou jurídico, é que se compreende que, se constitucionais forem as normas, que se compreenda que elas são no pressuposto de continuidade da pessoa jurídica. Por quê? Se não sobreviverem, se extintas forem, e repito, não se trata de incorporação, de aproveitamento pela incorporadora, a lei proíbe, é pela incorporada. Para, nesse caso excepcionalíssimo de que o contribuinte de pessoa jurídica não sobrevive e seja extinto, de que não há aplicabilidade material e lógica da trava, porque senão seria um único caso em que, evidentemente, tributado lucro fictício. Então, Excelência, as razões que se vêm a colocar o SIMPEC são nessa perspectiva. O acordo recorrido faz uma análise geral da limitação. Suas premissas lógicas são essas que eu acabei de colocar aqui sobre a continuidade da pessoa jurídica. Se o Supremo se propuser a avançar nessa leitura conforme das normas, que se chega ao que reconhecemos como a única saída lógica. As normas valem, eventualmente sempre valeram desde 95, mas para esse episódio de extinção da pessoa jurídica, a norma não estava preparada para frustrar o direito de aproveitamento. Ela estava preparada para um período indeterminado de validade, razão pela qual que se preserve, ao menos, o aproveitamento integral para esse evento específico de extinção da pessoa jurídica. Obrigado. Agradeço ao doutor Everton Azevedo Mineiro. E agora, o último a falar, que fala pela interessada Confederação. Ministro Dias Toffoli. Bens, Serviços e Turismo, a doutora Gláucia Maria Lauleta Francino. Excelentíssimos senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público, ilustres colegas. A advogada toma a tribuna ao centro do plenário. Dirige-se aos colegas olhando para trás. Aqui no Supremo. Tenho a ingrata tarefa de procurar acrescentar elementos para o julgamento desse caso, depois de brilhantes sustentações feitas por todos que me antecederam. Evidentemente, nós não estamos diante de uma matéria nova, foi uma matéria que foi apreciada, conforme mencionado. Num primeiro momento, o próprio relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que se deveria aplicar a esse presente caso o entendimento manifestado anos atrás, mas concluiu que existem princípios e argumentos que naquela oportunidade não foram apreciados e que merecem ser apreciados. Na qualidade de amicus curiae, minha tarefa aqui é pugnar para que haja a interpretação da tese conforme a Constituição e, especialmente, para que se delimite o arcabouço fático a qual a tese aqui definida deverá ser aplicada. Como mencionado pelos meus antecessores, tanto no julgamento de anos atrás como no julgamento do presente caso, não se trata de situação de extinção da pessoa jurídica, seja ela incorporadora, seja ela incorporada. O pressuposto fático do caso ora analisado é de continuidade da pessoa jurídica, é de diferimento dos prejuízos que por uma imposição quantitativa, de limitação quantitativa, não podem ser aproveitados naquele exercício. Portanto, o que pugnamos, muito na linha do que foi consignado pelo próprio representante da Procuradoria, é que a tese a ser aplicada se aplique aos fatos ora submetidos a este colegiado. Sustentação oral feita pela advogada Gláucia Maria Lauleta. Porque, de fato, não houve qualquer discussão neste caso específico que nós estamos aqui analisando, uma situação de extinção da pessoa jurídica. O elemento novo que eu trago é um estudo que foi contratado junto à consultoria Ernst Young, que nós fizemos chegar às mãos de todos vocês, e, evidentemente, a ideia qual é?
A ideia é trazer o direito comparado como um elemento que possa colaborar na definição da tese ora presente. Por esse estudo, o que a consultoria Ernst Young fez... O plenário julga constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda de pessoa jurídica da contribuição social sobre o lucro líquido. Uma técnica de apuração de renda, de variação de patrimonial positiva. A segunda conclusão importante é que mais da metade desses países, desses 15 países analisados, estabelece algum tipo de limitação quantitativa ou temporal, na linha do que foi colocado, inclusive, pelo colega da Procuradoria e pelos meus antecessores. Somente 3 países, entretanto, estabelecem concomitantemente limitação quantitativa, como é o resultado da aplicação da trava, e também a impossibilidade de compensação dos prejuízos na hipótese de extinção da pessoa jurídica. São o Brasil, a China e a Alemanha. China e a Alemanha, como vocês poderão ver no estudo, ainda relativizam essa impossibilidade. Portanto, a depender da interpretação que o tribunal faça a respeito da aplicação da tese, no caso de extinção de pessoa jurídica, é muito provável que o Brasil seja o país com a legislação mais restritiva, onde prejuízos fiscais sejam desprezados pela descontinuidade da pessoa jurídica. Mas, de novo, não é essa a hipótese dos autos. É muito importante que se diga. Evidentemente que existem vários argumentos, e a gente não pode deixar de passar por eles, que levam à conclusão pela inconstitucionalidade da trava de 30%. Não há dúvida que há uma limitação constitucional de tributação de renda e de lucro. Não há dúvida que a compensação de prejuízos fiscais é um instrumento que tem que ser aplicado para que você efetivamente apure a variação patrimonial positiva, efetiva a materialidade do imposto de renda e da contribuição social. E não há dúvida que a compensação de prejuízos fiscais é sim direito do contribuinte. Porque se não fosse direito do contribuinte, nós não teríamos há quase 20 anos legislações que estabelecem programas de anistia e que permitem aproveitamento de prejuízo fiscal, inclusive para quitação de dívidas públicas. Como mencionado anteriormente, existe o demonstrativo de gastos tributários, que é justamente o resultado da obrigatoriedade imposta pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Civil, para que a União divulgue benefícios, incentivos, isenções, remissões. Nunca, em tempo algum, a compensação de prejuízos fiscais constou como efetivo benefício. Houve infringência, portanto, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Constituição? Evidentemente que não. Portanto, o que nós temos é que a limitação quantitativa no aproveitamento do prejuízo só deveria ser entendida como constitucional sob a condição de diferimento no tempo e, portanto, de continuidade da pessoa jurídica. Não é por outra razão que o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alguns anos atrás, quando apreciava a questão da trava de 30%, e é verdade, entendia que ela era aplicável, fazia a diferenciação entre situações de continuidade da pessoa jurídica e descontinuidade. Não é por outra razão que o próprio STJ, quando concluiu pela legalidade ou pela aplicação da trava, também fez essa diferenciação e claramente estabelecia como condição para a aplicação da limitação quantitativa a continuidade da pessoa jurídica. Portanto, eu vou ser muito breve. Como disse, é uma tarefa ingrata trazer elementos além do que foram trazidos pelos meus antecessores, mas o objetivo dessa sustentação e da atuação como amigos nesse caso é pugnar pela aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição a este julgamento, a necessária delimitação de fatos e fundamentos a que se aplica a tese, até porque numa situação especial de extinção da pessoa jurídica, certamente existirão argumentos, fundamentos, que deverão ser submetidos não somente a esta Corte, mas também ao Superior Tribunal de Justiça, que nunca foram objeto de contraditório aqui, e que, evidentemente, esta decisão não se estenda a situações específicas que não foram submetidas a esse colegiado. E, por fim, na eventualidade de que haja declaração de constitucionalidade da trava de 30%, que fique expressamente consignada a necessidade de diferimento de compensação desses prejuízos e de continuidade da pessoa jurídica para que essa constitucionalidade se imponha. Muito obrigada. Agradeço a doutora Gláucia Maria e, como havia informado anteriormente, vou suspender o julgamento desse recurso extraordinário e, diante das pautas
que estão... Quem fala é o ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Da homofobia, por exemplo, amanhã questões relativas à área econômica, verificando aqui a agenda e dialogando com o eminente relator, vamos realocar a continuidade do julgamento para o início da sessão do dia 27 de junho, que é uma quinta-feira, às 14 horas. Agora teremos o lançamento em seguida do Anuário da Justiça, estão todos convidados, e agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Aos poucos, os ministros levantam-se e dirigem-se para fora do plenário. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda.